Mateus capítulo 7, versículo de número 24. A partir do 24. Vamos pregar com o tema Edificados na Palavra. As crianças podem ir para as salas. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? Somente até aí. Vamos voltar aqui ao capítulo 5, que a partir daqui é que nós vamos explanar a palavra, ok? Depois daquilo que Jesus diz, depois dessas palavras, depois de tudo aquilo que ele tinha dito, ele faz aqui o encerramento do seu sermão. No capítulo 5 de Mateus, nós temos aí o Sermão do Monte, ou o Sermão das Bem-aventuranças para alguns, ou o Sermão da Montanha para outros. Esse, segundo os historiadores, é um dos mais importantes sermões que o planeta já ouviu. É Mateus capítulo 5, um dos mais extensos, pregado por nada mais, nada menos do que Jesus de Nazaré a uma grande multidão. E nós vamos discorrer um pouco do capítulo, a partir do capítulo 5, haja visto que eu faço sempre um esboço em PowerPoint ou em Word, mas desta vez eu não fiz porque eu quero discorrer o texto bíblico como nos tempos mais antigos, ok? Então vamos usar somente a palavra. E o nosso tema, como edificados na palavra, então eu não gostaria de ler outra coisa a não ser a palavra nesta manhã. Então vai ser um pouco, talvez, cansativo, mas é importante para sairmos daqui edificados na palavra de Deus. Dando um pouco de continuidade àquilo que a pastora falou, ela falou da construção da arca, nós estamos falando de construção de casa, dando um pouco da continuidade daquilo que o pastor Luiz falou, que é vivermos, somos soldados, na mensagem passada, nós vamos dar um pouco de continuação, mais ou menos nessa mesma linha de pensamento. Eu gosto sempre de seguir a linha de pensamento da semana, daquilo que foi a última mensagem, daquilo que foi a mensagem anterior. Eu gosto de sempre, para não fugir muito daquilo que é o pensamento dos demais. Um fala água, o outro fala vinho. Não, vamos seguir na mesma linha, ok? E no Sermão do Monte, no capítulo 5, ele começa aí com as bem-aventuranças. Eu não consigo explanar todo o Sermão do Monte hoje. Seria só as bem-aventuranças no capítulo 5. Era suficiente para cada versículo desse fazer um sermão, ok? Poderiam ser bem-aventurados que choram porque serão consolados, seria um sermão. Mas não vamos. Mas eu vou pegar os tópicos mais importantes, os subtítulos mais importantes do Sermão da Montanha para explanarmos aqui um pouquinho, para falarmos aqui um pouquinho sobre ele. Então, eu apontei aqui Mateus capítulo 5, versículo 17, que diz assim: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra se passem, nem um i e nem um tio jamais passará
da lei. Aqui ele está falando da lei. E o Sermão do Monte é uma interpretação da lei, a maneira de Jesus. Jesus vai trazer algo aqui diferenciado de todas as pessoas, de todos os profetas, de todos os homens. Ele vai trazer uma revelação profunda que até vai confundir a mente de muita gente. Se muita gente pensava que a lei era difícil, Jesus vai trazer algo que talvez seja mais difícil ainda, porque ele vai trazer uma introspecção para o homem, para consigo só, não só pelos seus atos, mas por aquilo que ele pensa, por aquilo que ele imagina e por aquilo que ele vive no dia a dia. E isso é muito importante. Por isso ele vai falar lá na frente, vai concluir falando sobre a edificação de uma casa sobre a rocha e de uma casa construída na areia. Ambas recebem ventos, ambas recebem chuva, ambas recebem tempestade. Veja bem que aqui eu já começo a interpretar que a dificuldade, que o problema, ele vem para todas as pessoas. Ele vem tanto para o que constrói na areia, tanto para o que constrói na rocha. A diferença aqui é o tipo de construção e o local de construção. Na verdade, é o local de construção, aonde nós estamos construindo. Uns estão construindo sobre a rocha e quando vem o problema, ele vai conseguir manter-se de pé. Quando vem a chuva, aqui o sentido da palavra não é literal, não é uma chuva de granizo literal, mas são as dificuldades da vida, as lutas, as tribulações, as enfermidades, ok? Não é um vento que nós sentimos ali na Avenida Luiza Todi, ali no Pua, não. O vento que ele está falando aqui é aquela luta quando chega o desemprego, a fome, a doença, a enfermidade, é isso que ele está falando. Ou seja, quando isso chega para alguns, é encarado de uma maneira. Quando isso chega para outros, é encarado de outra forma. E o grande segredo é estar edificado na palavra. É confiar na palavra, meus irmãos, porque é ela que vai nos manter de pé. É ela que nos vai manter ativos e vivos. Então, a diferença aqui varia de pessoa para pessoa. Como um está construindo a sua arca e como o outro não está construindo a sua arca. Vou transferir aqui, puxar o gancho aqui da pastora. Como um está construindo a sua casa e como o outro está construindo a sua casa. Um está fazendo sobre a rocha, ou seja, na palavra. O outro está fazendo fora da palavra. E aí vamos lá. Jesus já vai começar aqui a brincadeira falando sobre a lei do homicídio. Verso 21. Ouvistes o que foi dito dos antigos? Não matarás. Quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, já estará sujeito de julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Levinho, né? Nossa, Jesus fala umas palavrinhas doces. Parece mel, né? Acho que até descia atravessado, porque eles pensavam que a lei era muito pesada. Aí Jesus está falando, olha, só de pensar, só de proferir algo, não é preciso ir lá e dar um tiro. Não, já é homicida. Irmãos, é duro, é pesado, já é. Né? Muitos de nós estaríamos talvez presos, será? Será que estaríamos na cadeia? Então, veja bem que as palavras de Jesus está falando aqui, não é para líderes. Jesus está falando só para os discípulos. Não, está falando isso aqui para a multidão, meus irmãos. Porque tem gente que tem aquela história, não, isso aí é para falar numa reunião de líderes, porque líderes, eles aguentam pancada. Deve ser verdade. Não, ele está falando para uma multidão aqui, pesado na mesma. Está falando duro. Sabe para quê? Para as pessoas ganharem casca. Porque tem gente que eles acostumou sempre com papinha. Aí o dia que você falar mais grosso, vai dar problema. Porque foi acostumado com papa. Não foi acostumado com leite só, com leitinho, Paulo fala. Não foi acostumado com a palavra de verdade. Ele só lê aquele... sabe como é que lê a Bíblia, Antônio, essas pessoas? Elas compram aquelas caixinhas que chama... No Brasil tem demais. Caixinha da promessa.
Aí a caixinha da promessa, eu não sei, eles escolhem as promessas boas. Só as boas da Bíblia, não é as ruins não. Eles escolhem as promessas boas e colocam lá. E aí você vai lá, tem umas que tem o dia da semana, segunda-feira, vai lá, tira, promessa boa, você vai ser abençoado e vai receber não sei o quê. Deus prometeu isso, vai te tirar dali e tirar da colar. Aí ele, quando encontra o primeiro problema, ele desiste. Porque ele não está edificado na palavra. Ele está edificado na caixinha de promessa que ele comprou. Né? Então é importante estar edificado na palavra. Segundo ponto, lei da reconciliação. Verso 23. Se, pois, trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa com o teu irmão contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Veja bem que Jesus ele pede a oferta, mas muito maior do que a oferta é a lei do perdão, de perdoar as pessoas, porque não adianta nada darmos uma oferta na casa de Deus, sermos ofertante fiel e ter um coração rancoroso, cheio de ódio, cheio de inveja, cheio de mágoa, por quê? Não vai herdar o céu. Só porque dá a oferta maior, só porque dá uma oferta boa. Então é importante darmos a oferta, mas mais importante é perdoarmos uns aos outros. É reconciliar uns com os outros. Essas são as palavras de Jesus. Isso está edificado na palavra. Porque quem não está edificado na palavra, ele dá esperando receber 1000 vezes mais. E tem muita gente, meus irmãos, que até mesmo muitos líderes não falam isso aqui que eu estou falando para vocês. Por quê, pastor? Ele tem medo das pessoas não dar. Falar, aquele irmão vai falar assim, eu não converso com fulano de tal, eu já não vou dar dízimo mais. Tem medo. Então, aí muitos pastores, muitos líderes preferem... Não, é preferível não falar, porque assim eles dão na mesma e vai mantendo dinheiro para nós. Mas não é isso que Jesus ensinou. Jesus fala, deixa a tua oferta, volta, conserta com seu irmão, mas ele não fala para não ofertar, ele fala para ofertar, mas de forma diferente, trazendo que o que mais importante é aquilo que está no nosso coração. Lei da reconciliação. Que palavra que Jesus falou? Edificar a sua vida. É como aquele que constrói, é colocar em prática. E colocar isso em prática é difícil. Porque imagina bem, você agora ter que pedir perdão para aquela pessoa que você magoou, para depois ofertar. E é isso que é pôr a palavra de Deus em prática. Viver a palavra. Não é simplesmente aqui dentro, não é simplesmente no culto de domingo, porque a realidade começa amanhã, começa quando você sai daquelas portas. A lei do adultério. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Levinho, né? Nossa, esse Jesus aqui não pega pesado, né? É levinho. Ou seja, naquele tempo, o adultério tinha que pegar em adultério e ainda tinha que ter testemunho e não podia ser uma só. Senão, não valia nada, meus irmãos. Senão, não adiantava. Aí Jesus, tá bem? Ok. Espera lá que eu vou vos dizer uma surpresinha. Por isso é que eu falo que o Sermão do Monte ele é encantador, porque Jesus traz algo diferente de todos, e tanto que eles ficam encantados. Eles começam a olhar para dentro deles e ver a podridão que estava dentro deles. E ver que o que eles praticavam na mente era muito maior do que o que eles praticavam fisicamente. Versículo 31, a lei do divórcio. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relação sexual ilícita, a expõe e torna-se adúltera. E aqueles que se casar com a repudiada comete adultério. Nossa, Jesus, bonzinho, né?
Jesus aqui maravilhoso, falando sobre o divórcio, falando sobre aquilo que para ele é aquilo que naquela altura, no tempo da lei, eles simplesmente davam uma carta. Toma lá uma carta e vai embora. Era igual um contrato, né? Jesus, não, meus amigos, casou? Vocês agora vão ter que aguentar. Já não amo mais. Não ama mais? Que história é essa? Não estou entendendo esses negócios. Hoje em dia é isso, né? Quando eu casei, eu gostava. Passou 2 anos, já não gosta mais. Quando deveria ser o contrário. Quanto mais anos passam, mais deveria gostar. Mais as pessoas deveriam amar. Quanto mais os anos passam, eu vou lá em 15 anos de casado, parece que tem 3 dias. Parece que tem uma semana, porque eu vejo o tempo passando rápido e parece que eu não aproveito tudo aquilo que eu tenho para aproveitar, de tudo aquilo que é as bênçãos do casamento. E as pessoas têm a mentalidade errada. Quer trocar de mulher igual troca de roupa. Mas Jesus não nos traz esse ensinamento, meus amados. Jesus traz o ensinamento para nós cuidarmos. Jesus é totalmente contrário aos divórcios. E as pessoas hoje por qualquer motivo, por qualquer coisa, é pelas redes sociais, é por uma mensagem, é por não sei o quê, as pessoas não seguram a onda. E sabe por que isso está acontecendo? Porque não estão edificados na palavra de Deus. Não vivem um casamento segundo a palavra de Deus. E se tem mulher prudente para edificar a casa, tem homem prudente também para edificar a casa. Porque um só usa o versículo para um lado. Mas eu li lá, né, que o homem prudente construiu a casa onde? O imprudente. Na areia. Então, se tem homem imprudente, tem mulher imprudente, tem homem prudente também, certo? Tem homem que edifica também a sua casa. Pronto, já não vão apanhar por essa, tá bem? Já não deixa se apanhar por essas, tá, mulheres? Os homens também podem edificar a sua casa. De diversas formas, né? Colocando a louça na máquina, né? O pastor Luiz gosta muito de pôr a louça na máquina, aprendi com ele. Eu ponho a louça na máquina todos os dias. As mulheres adoram, né? Ele põe a louça na máquina. Nossa, a minha mulher, ela não gosta de pôr a louça na máquina, não sei porquê, mas eu gosto de pôr a louça na máquina. Aí, essa é eu passei a minha hoje para vestir, mas não costumo passar todas. Mas elas gostam. Então, o homem pode edificar a sua casa. A lei dos juramentos. Também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que de modo algum jureis nem pelos céus e nem pelo trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Ele está falando que nós, os homens, não temos a capacidade de cumprir como o Deus eterno tem. E nós temos que saber se nós falarmos, temos que cumprir. Mas se falarmos em nome de Deus, temos que ter atenção. Porque tem coisa que só Deus pode fazer. Tem coisa que só Deus pode prometer. Porque eu e você não podemos fazer. Eu vou correr aqui porque é grande. Eu falei que vocês que era grande. A lei da não resistência. Ouvimos o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que ferir na face, volta-lhe também a outra. E ao que querer demandar contigo, tirar-lhe a túnica e deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja-lhe que lhe emprestes. Difícil, né? Difícil essas palavras de Jesus. Não é fácil dar a outra face. Mais uma vez, não é o sentido literal da coisa. É o sentido da pessoa nos ofender e nós amarmos a pessoa. E nós enxergar o quão ignorante é aquela pessoa. E ter a maturidade para até ignorá-la
Como Jesus falava, olha, vou perdoar porque eles não sabem. Pai, perdoa porque eles não sabem o que está fazendo. Eles estão fazendo asneira, mas eles não sabem que estão fazendo asneira. Eles estão fazendo pela ignorância, porque a revelação ainda não chegou no coração. Tá vendo? E nós que se compreendemos uma coisa e não tomamos uma atitude em relação àquilo, a pessoa quer revidar tudo. Quando às vezes tem que ficar em silêncio. Não vou falar aqui porque é ignorância da pessoa. Olha, não vou comentar porque ela ainda não consegue enxergar. Ela ainda não tem a revelação do Espírito Santo. E você tem a revelação do Espírito Santo, você tem que orar e pedir a Deus o discernimento para saber responder. Essa outra face é você saber responder às pessoas, é você saber como se comportar diante das pessoas ignorantes, diante das pessoas arrogantes, para elas verem a diferença que há entre você e os outros. Porque senão é tudo igual, meus irmãos. Sim ou não? Senão é tudo igual. Se nós estamos edificados na palavra, temos que ver de outra forma. Porque é isso que vai fazer a diferença no nosso dia a dia. É estarmos edificados na palavra de Deus. A lei do amor. Ouvirás o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai-vos os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, veja bem como é que era. Ouviste o que foi dito, amarás o próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vira chuva sobre os justos e injustos. Então veja bem a lei do amor, como é diferente daquele tempo. Naquele tempo você podia, e eles podiam, eles tinham essas benesses da lei. Não era muito mal, né? Algumas coisas não era muito mal. Eles podiam amar os amigos e odiar os inimigos. Agora não. Agora nós devemos amar. E essa parte é a parte mais difícil. É a parte que Deus tem que tratar conosco. Porque não é fácil. É uma parte que é difícil. Exercer o amor com quem gosta de nós não é muito difícil. Sim ou não? Mas também não teria muita piada se assim só o fosse. Não teria tratativa com o nosso coração. Íamos simplesmente seguir o nosso instinto natural. Porém, a palavra de Deus não nos veio simplesmente para seguirmos o nosso instinto natural. Ela veio para que haja renúncia, para que haja entrega, para que haja... ela veio para nos contradizer, para ferir por dentro, para ir na contramão daquilo que é o nosso ser, a nossa natureza carnal, a nossa natureza de homem natural. Ela veio na contramão. Se não arder, se não queimar, se não rasgar, alguma coisa está errada. Por isso não é só a caixinha de promessa. Não é simplesmente abrir a Bíblia. Caiu aqui. Hoje é bênção para a minha vida hoje. Não, meus irmãos. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer. Pode acontecer. Mas ela veio para nos ferir. Mateus capítulo 10, versículo 34, Jesus diz assim, olha, escuta. Não cuideis que vinho trazer paz aos homens. Antes eu vinha trazer espada. Porque eu vinha trazer dissensão entre o que serve e o que não serve. O contexto ali é, uma casa tem 2 filhos, um aceita Jesus, vai ver o que vai acontecer lá dentro. Quero ir para o culto, o outro, eu vou para o cinema. Esse é o contexto da passagem. O outro, eu quero ir para ali, olha, eu vou para a igreja. Vai começar a trazer divisão, falar, meu filho não anda comigo, a mãe vai dizer, né, logo, né? Olha, meu irmão não vai ver a torada comigo, porque ele vai lá para o Legacy. Tá vendo? Então, em algumas, ele veio trazer espada, veio para ferir, veio para contradizer. Veio na contramão da lógica e dizer, não, você está completamente errado. As coisas não são assim. E nós precisamos estar edificados na palavra para não cair no dia mau.
quando chegar a tempestade, aguentarmos de pé. Então não podemos comer só o leitinho, só a papinha, temos que comer algo sólido, que é a palavra de Deus, que confronta o nosso coração todos os dias, todas as manhãs, para cumprir o chamado de Deus na terra. Glória a Deus. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Eu sei que vocês talvez gostariam de estar pulando, saltando com a palavra pentecostal, com a palavra do dia de Pentecoste, da descida do Espírito Santo. Mas não, nesta manhã eu não quero que você, eu quero que você reflita na palavra de Deus. Por quê? Olha, Deus traz algo aqui no meu coração. Olha, vou dizer algo aqui, agora. Para você ser edificado, na palavra, você tem que vir aqui. Sexta-feira, domingo, na oração, você tem que vir aqui nesse espaço. Porque aqui está sendo proferida a palavra. Jesus está aqui, Ele está proferindo a palavra. E Ele está dizendo, olha, pratique isso aqui para ser edificado, meus amigos. Para você ser salvo, não, você é salvo tomando banho, você é salvo na sua casa de banho, passeando, levar o cão para passear. Não precisa você vir aqui. Você é salvo só para vir. Não, não. A salvação, até porque a salvação é pela graça. Ok? Agora, para você ser edificado, não, você precisa uns dos outros, você precisa da palavra do irmão, você precisa da palavra do pastor, você precisa da palavra do irmão que fala aqui em cima, você precisa da palavra do irmão que fala aqui sobre oferta, você precisa da palavra do louvor. Para você ser edificado, você tem que vir aqui neste lugar. Sinto muito. Te contei uma novidade que ninguém queria ouvir. Porque hoje em dia tem os descongregados. E deu a pandemia e fugiu-se. E voltou-se da pandemia e não voltou-se. O que aconteceu? Houve uns que adorou a pandemia, porque foi só um bilhete só de ida. Desapareceu. Aquele irmão lá, eu vi ele antes da pandemia, mas depois da pandemia nunca mais o vi. Mas tem que vir aqui, para ser edificado na palavra, para sair daqui fortalecido na palavra. Você só tem comunhão com os irmãos se você vir aqui, não é pelo WhatsApp, não, é quando nós colocamos o pé aqui dentro. Eu não posso julgar se essas pessoas vão ser salvas ou não. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta. Edificados na palavra? Não. Na Bíblia, meus irmãos. Quando chegar a tempestade, se eles vão aguentar mais do que um que está firme na rocha, aqui todo dia? Duvido mesmo. Mas duvido. Não vão. Aí depois vão reclamar. Depois vai queixar. Por quê? Porque não estão edificados na palavra de Deus. Ok? Todo o resto que eles falam são válidos. Eu não preciso para isso, é válido. Eu não preciso do tempo para isso, é válido. Se você ler a Bíblia, tem interpretação. Agora, para ser edificado, não. É a palavra proferida pelo profeta. É a palavra explanada pelo homem de Deus. É a palavra lida. E a Bíblia fala para não tornar só ouvinte, mas tornar praticante. É a palavra profética que é proferida daqui, para a pessoa ser edificada. Edificação e comunhão, temos que estar juntos. Temos que estar juntos. Vamos lá? Vou pular aqui. Com relação à oração. E quando orares, não sereis como os hipócritas. Porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos, nas praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás ao teu pai, que estará em secreto, e o teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Jesus está falando aqui de um tipo de oração. E tem gente que pega isso aqui e interpreta assim, não vou orar quarta-feira na igreja, porque fala para orar no quarto. É um tipo de oração. É aquela oração que você deve fazer todos os dias. É aquela oração que é só você e o Pai.
É aquela oração que é secreta. Mas quando ele fala que ele não anula de vir aqui orar com os irmãos. E o que você pede em secreto, o seu pai te dá em secreto. Sabe para que é? É que você vai falar assim, eu não contei para ninguém. Ninguém ouviu. Olha aí, aconteceu. Foi só Deus que ouviu. E aconteceu, porque não tinha ninguém. A sua fé vai crescer mais ainda, não vai? É aquela oração que, talvez se você orar assim, eu preciso de 50 euros, meu Deus, meu pai, e sair ali fora, o irmão vai lá e te dá os 50 e fala, não, foi porque ele ouviu. Sua fé não vai ficar muito grande. Mas se você estiver dentro do seu quarto, não tiver ninguém, você fala assim, Deus, eu preciso de 50 euros. Chega no outro dia, um irmão te dá os 50 euros, você vai falar, epa, aí é mistério na terra. Aí é mistério. Por quê? Ninguém viu, ninguém ouviu, eu estava no meu quarto, a porta estava trancada. Como assim? Jesus ouviu a minha oração. Edificados na palavra, meus irmãos. É para a fé crescer. Sobre a oração. Estou chegando ao fim. Até porque já deveria ter chegado. Vamos aqui ser rápido. Tem muito mais coisa porque é muito grande. Com relação ao dinheiro. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde praça e ferrugem corrói e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajunta tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói e onde os ladrões não roubam. Porque onde está o tesouro, aí está o seu coração. Quantos estão construindo tesouro no céu? As pessoas querem construir um paraíso na terra, mas não querem construir nada no céu. Porque onde está o nosso tesouro, aí está o seu coração. Tem gente que está agora trabalhando talvez, outros estão agora buscando outras coisas, não tem tempo para vir na casa de Deus. Mas eu não estou dizendo de tem tempo um mês, de uma semana, de uma fase mais complicada, não. É anos vivendo atrás do tesouro. É anos trabalhando. Não tem tempo ao domingo, não tem tempo ao sábado, não tem tempo a nada. Não tira um dia para Deus. Como os adventistas do 7º dia. Eu vou pegar vocês agora. Todo mundo é contra os adventistas do 7º dia. A diferença é que eles tiram o sábado e não o domingo. Mas a palavra de Shabat, traduzida, é dia de descanso, pastor. E o dia de descanso todo mundo tem que ter. Você tem que tirar um dia para Deus. Um dia de descanso é o dia para agradecer, é o dia para adorar, é o dia que você tem que tirar um dia. É o Shabat, é o dia de descanso. Ninguém pode trabalhar sem parar, para ficar rico. E podre de rico, mas depois quando morre vai para o mesmo lugar dos outros, meus irmãos. Quando a dificuldade chega para todos. E tem aqueles que ganham dinheiro e nem sequer usufruem do dinheiro. Não passeia, não come fora, não faz nada, porque quer guardar o dinheiro todo e ficar com seu coração ali, naquele tesouro, naquela riqueza. Então Jesus diz, olha, não junta, tenha atenção a isso. Vocês precisam estar edificados, é na palavra de Deus, porque o dia mau quando chega, vocês vão estar edificados, é na palavra de Deus. Com relação à ansiedade, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao vez de comer ou à vez de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não pela vida mais, e não dê a vida mais do que o alimento, ou seja, Jesus está trazendo aqui para não ficarmos ansiosos com o que comer e com o vestir. Porque olha as aves, elas não ficam ansiosas, pois não? Mas elas comem. Então, às vezes temos a tendência, principalmente na parte financeira, da ansiedade de bater quando falta o dinheiro. Né? Quando falta o dinheiro, mas, meus irmãos, quem cuida de nós é Deus. Nós temos que confiar, temos que acreditar no Deus Todo-Poderoso, que Ele provê todas as coisas, e Ele coloca pessoas certas na nossa vida para nos abençoar, para ofertar na nossa vida, para nos arrumar solução. Eu estava precisando de um dinheiro essa semana,
eu precisava de 500 euros. E eu fui fazer um trabalho e, para aquele trabalho, o orçamento não dava 500 euros. Mas a pessoa foi, não faz mais aquilo. Eu até falei, pastor, era para vir aqui fazer um trabalho na igreja, não consegui, essa semana eu vir. E a pessoa foi acrescentando trabalho. E o orçamento foi chegando. Mas mesmo assim não chegou. Mas quando chegou no final, a pessoa me deu o dinheiro, não era aquele valor que eu cobrei, não era os 500 euros. Mas a pessoa chegou e falou, conta aí para ver se tem 500 euros. É ímpio, meus irmãos. Conta aí o dinheiro para ver se tem 400 euros. A pessoa completou aquele dinheiro que eu precisava. Tá vendo? Em uma semana. É quase o que eu ganhei trabalhando no mês. Porque Deus é fiel. Deus é bom. Amém? E Ele faz as coisas. Então Ele coloca as pessoas certas, Ele coloca as pessoas que têm dinheiro na sua frente. Ele coloca as pessoas para te abençoar. E essa pessoa já me arrumou mais 2 trabalhos. Mais 2 trabalhos. Já tem um para agendado para o ano que vem. E trabalhos bons. E trabalhos que eu vou ganhar dinheiro. Não precisamos ficar ansiosos, porque Deus, Ele cuida de nós. Deus nos leva aonde está o dinheiro, meus irmãos. Amém? Vamos, já estamos a encerrar. Com relação aos outros, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, você quer algo? Você quer que te faça algo? Você quer que as pessoas sejam boas com você? Então, sejam bons para elas. E eu lembro que eu estava fazendo esse trabalho e eu falava com a senhora, tem mais isso aqui que está mal. Eu vou fazer para você. Olha, tem mais aquele silicone ali, ó, tá vendo? Está mal aquilo ali. Eu vou arranjar para você. Olha, tá vendo ali aquilo ali? Não está no orçamento, está vincado ali, olha. Eu vou arrumar para você. Tá vendo? Olha aí aquela luz ali, eu vou trocar para você. Estava tudo fora. Mas é o que eu quero que os outros me façam. Por que eu não vou fazer aos outros? Você não ficaria satisfeito se alguém fosse dizendo as coisas e fizesse para você? E eu recebi, e eu colhi, e eu fui tratado da mesma forma. Tá vendo? Porque se nós tratarmos os outros, assim os outros nos tratam. A última coisa, deixa eu ver se é a última. É a última, para encerrar, porque já passa demais, meu Deus. Ai, Jesus. Isso é muito... Eu estou pulando algumas coisas, eu peguei os tópicos aqui mais importantes. Mas essa aqui, essa eu não posso deixar. É para encerrar, tá bem? É para encerrar. Que é assim. Essa é boazinha, Jesus aqui, nossa, ele é levinho demais, né? Gostei aqui, ele pega levinho conosco, olha lá. Jesus aqui dá uma papinha das boas, olha. Entrai pela porta larguna, todo mundo passa. Não. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Por quê? Porque é mais fácil. A porta, ela é estreita. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos frutos conhecereis a árvore. Glória a Deus. Porventura colhe uvas dos espinheiros e figo dos abrolhos? É lógico que não. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má, maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e é lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos
conheceis. Hã? E a pergunta que é para mim e para você, Jesus está falando, ele está falando, começa aí a pensar, vai remoendo aí um bocadinho. Você dá fruto bom ou fruto mau? Porque se der fruto mau, João Batista disse, o machado está posto à raiz da árvore. E aquele que não der o fruto bom, vai ser cortado e lançado o quê? Fogo. Qual é o fruto que nós temos dado? E o entrar pela porta larga nos faz dar maus frutos. A porta larga é tudo aquilo que é fácil demais. É a mentira, é o roubo, é o engano. Quantas coisas é mais fácil de tratar se nós mentirmos? Você já imaginou? E você fala assim, olha, eu vou falar a verdade, mas eu vou ser sacrificado. Não vai haver compreensão. É mais fácil não dizer nada. É mais fácil falar uma mentira. E tem pessoas que eles optam por você contar uma mentira para eles do que você falar a verdade. Elas ficam mais satisfeitas. Porque também não querem ouvir a verdade. E se ouvir vai ser complicado. Essa é a porta larga. A porta estreita, meu irmão, nos custa. E você fala, mas por que eu fui fazer isso? Olha, eu fui ser sincero demais, me dei mal. Tem gente que fala até sim. Ou então fala assim, eu fui ser bonzinho demais, me ferrei. Você já ouviu essa expressão? Me dei mal porque eu fui ser bonzinho. Se eu tivesse sido mal... E tem pessoas que gostam de ser tratadas assim. Até gostam de uma resposta mais dura. Do que você tratar ela com educação, sabiam disso? Mais antipática. Se a pessoa fala uma coisa, você fala assim, o que é que você tem com isso? Ela fica contente, ela está habituada a ouvir isso. Eu já falei isso para amigos meus, eles ficaram contentes. Ficaram felizes, pastora. Ficaram mais felizes do que se eu fosse tentar explicar. Sabe por quê? Porque a porta larga é a porta que as pessoas estão habituadas. Elas não estão habituadas aos bons termos, aos bons costumes, à educação, à boa educação. Estão habituadas com a mentira, com o engano, então elas preferem ser enganadas e ir de engano em engano, enganando os outros. Mas Deus não nos chama para isso. Quem está edificado na palavra tem as suas consequências, mas também tem a vitória. Porque essa confrontação é que nos vai fazer crescer. É ouvindo essas contradições é que nos vai fazer evoluir. Eu lido com pessoas muito boas. Eu entro dentro de muitas casas e Deus aprove eu entrar em diversos tipos de casa. E eu lido com muitas pessoas ruins, pessoas boas. Eu lido com pessoas boas demais. Que põem banquete para mim. Que compra o que eu quero para mim comer. Tem pessoas que fazem isso. Vai na rua comprar. Traz-me comida, porque eu normalmente, quando estou num lugar, eu estou trabalhando e eu me descuido. Quando eu vou ver 3 da tarde, 4 da tarde, as pessoas chegam, algum cliente chega com comida para mim. Eu falo, não, mas não precisava. Eu falo, mas você é louco, você não come. Mas há pessoas também ruins, onde reclamam de tudo e mais alguma coisa. Tem pessoas que eu falo assim, olha, eu preciso de 3 horas para fazer o seu trabalho. Se eu não fizer gastar 2 horas, ela acha que foi caro e reclama. E fala, olha, mas você falou que gastava 3. Eu falei, mas há outros, ao contrário. Eu falei, olha, você falou que gastava 2 dias, mas por você ter acabado antes do dia que eu precisava tanto do trabalho, eu vou te pagar mais. Ou seja, acabei antes e fui reconhecido. Então nós lidamos com todo... Isso é para quê? Isso é os ventos, é as coisas contrárias, e nós sabemos lidar com tudo isso e não desistirmos. Saber lidar com todo tipo de problema e não desistirmos. É estar edificados na palavra de Deus. Todo domingo nós estamos aqui sendo edificados na palavra de Deus. É a palavra que daqui é proferida. É a palavra que daqui é lançada sobre a sua vida. Porque a realidade bate na porta logo amanhã. O problema bate logo amanhã. É tudo muito bonito, mas quando os problemas batem, quem é que vai aguentar mais? As pessoas que estão edificadas na palavra,
quando vem um problema, uma dificuldade que elas não vencem, elas olham para dentro de si e falam: o que está ocorrendo comigo? Por que eu não estou conseguindo vencer? Por que eu não estou conseguindo me levantar? Elas apontam para si próprio. Mas as pessoas que não estão edificadas na palavra de Deus, quando vem um problema, elas procuram no outro. Fulano fez isso comigo. Ocorreu mal por causa do Bertano. Elas começam a colocar a culpa nos outros, em vez de enxergar a si próprio e dizer: eu não estou bem fundamentado na palavra. Elas olham para dentro de si e buscam força e ver as suas reais condições para ir para frente. É estar edificado na palavra. A diferença aqui é que Jesus falou: se ouvir isso aqui, põe em prática. Porque não adianta nada só ouvir. Né? Se ouvir, você só me ouvir aqui, não adianta nada. Você tem que pôr em prática. Quando acontecer uma situação com você, você vai na palavra de Deus. O que ela diz? O que o irmão falou? O que o pastor leu? Somos soldados de Cristo. Amém. Estamos construindo uma arca. Amém. Estamos construindo uma casa sobre a rocha. Eu falei das 3 palavras que foi ministrada aqui nos últimos dias. Então eu não venho para a igreja para massagear meu ego, mas eu venho para crescer, para ser ferido por dentro, constrangido pela palavra de Deus, para evoluir. Para superar. E quando os problemas baterem na sua porta, a sua casa estará sobre a rocha. Porque se estiver sobre a areia, você vai desmoronar. Aí uns suicidam, outro entra em depressão, outros vai para o psicólogo, outros vai para o psiquiatra, o outro fica maluco, porque não aguenta, não está edificado na palavra. Acostumou com coisinha doce. E quando vem um tranco mais forte, vai a vida, meus irmãos. Não está preparado. Não está pronto como um soldado de Cristo para exercer aquilo que Deus foi chamado. Então, se você tem uma missão, se eu tenho uma missão, temos que cumprir. Temos que a cumprir. Aconteça o que acontecer, falem o que quiserem falar. Enquanto Deus nos colocou nessa missão, nós vamos cumprir a missão de Cristo. Vamos construir a nossa casa sobre a rocha, que é Jesus. Que está em Jesus. Porque é Ele que realiza todas as coisas na minha e na sua vida. Amém? Amém. Vamos pôr de pé.